Os primeiros cristãos protestantes do Brasil foram os índios potiguaras. Os primeiros cristãos protestantes nascidos no Brasil não foram os imigrantes europeus, como se pode supor com facilidade, mas sim índios convertidos durante a invasão holandesa no Nordeste, que se mantiveram fiéis à fé cristã, mesmo depois da expulsão dos holandeses. Quando houve a colonização holandesa no país, 1630 a 1654, missionários da Igreja Reformada Holandesa fizeram um trabalho intensivo com os índios que viviam na região de Pernambuco, especialmente a tribo potiguara. Muitos deles converteram à fé reformada, nascendo ali a Igreja Reformada Potiguara, que foi mantida em funcionamento pelos índios, mesmo após a expulsão dos holandeses da região. Alguns nativos, aliás, chegaram a deixar o país, junto com os missionários, para serem educados na Europa. Foi o caso dos índios Pedro Poti e Antônio Pariopaba, que em 1625 embarcaram para a Holanda e ali receberam instrução formal da melhor qualidade. Mas, diferentemente dos índios que foram com os franceses, com os ingleses para a Europa, os dois nativos decidiram voltar para o Brasil e se tornaram líderes militares, administrativos e, claro, espirituais. Aos poucos iniciaram intenso trabalho de evangelização e formação de professores. Ainda em formação, a igreja se reunia nas aldeias e realizava batismos, casamentos e outras cerimônias típicas do protestantismo europeu, como a Ceia do Senhor. A igreja protestante que estava se formando no Brasil não era diferente da europeia, com exceção de que a educação formal dos nativos era visto como um pré-requisito para que se convertesse, diferentemente da visão católica. Ao saírem do Brasil em 1624, os holandeses deixaram os potiguaras convertidos e a própria sorte, e ainda assim os índios mantiveram a sua fé. Esses nativos se refugiaram dos portugueses na Serra de Ibiapaba após uma caminhada de 750 quilômetros. Chegaram no estado do Ceará e ali continuaram praticando a fé protestante, auxiliando inclusive na conversão de índios tabajaras que eram inimigos deles. Mas eles evangelizaram também os tabajaras lá no Ceará. Então, os potiguaras se tornaram evangelistas, fizeram um trabalho excelente de evangelização dos índios tabajaras. Nesta época, Paraopaba, que tinha uma ótima educação, já era considerado um ótimo historiador e um profundo conhecedor da Bíblia. Ele chegou a pedir apoio à Holanda para os índios protestantes que estavam em refúgio na Serra de Ibiapaba, no Ceará, mas não obteve sucesso. Apesar disso, a experiência protestante trazida pelos holandeses teve vida longa. Num relato do padre jesuíta Antônio Vieira, ele escreve à Companhia de Jesus sobre a sua preocupação com o que ocorria na região cearense. Ele batiza o local de Genebra de todos os sertões e diz que os índios ali estão, muitos deles, tão calvinistas e luteranos, como se nascessem na Inglaterra ou na Alemanha. A reforma protestante então chegou aqui, A referência a Genebra existe pela
importância da cidade para os protestantes, que tinha peso igual ao de Roma para os católicos. O que aconteceu à igreja potiguara quando o grupo original se desfez não se sabe ao certo. Uma das hipóteses é que passou a ter se juntado de novo aos portugueses e se convertido ao catolicismo romano durante o conflito chamado Guerra dos Bárbaros, ocorrido em Pernambuco em 1688, ou mesmo voltado às religiões nativas. E sobre o padre, sobre Pedro Poti, qual teria sido o seu fim? Visto que Antônio Paraupaba afirmou ter sido castigado por seus parentes e por padres, ficando preso no poço durante 6 meses. Qual teria sido o seu fim? Felipe Camarão já tinha dito que não queria reconhecer a Antônio Paraupaba, nem a Pedro Poti, pois se tornaram hereges, e que o chefe indígena respondeu. Então, Pedro Poti respondeu que seus índios viviam em maior liberdade com os holandeses do que com os outros índios, enfatizando que os portugueses queriam escravizá-los. Confessou ser um cristão que fora educado na Holanda e não desejava contaminar-se com a idolatria e queria exercitar-se diariamente na fé. Em 1649, foi preso na Segunda Batalha de Guararapes, período em que viveu um calvário na prisão, como transcreve o antropólogo Darcy Ribeiro. Para alguns, ele morreu na Batalha de Guararapes. Para outros, morreu em pleno Oceano Atlântico, a bordo de um navio, quase 3 anos depois, enquanto era conduzido para ser julgado em Portugal. Nas palavras de Antônio Paraupeba, Pedro Poti, o Deus de toda misericórdia, que ajuda na vida e na morte, que o havia trazido da escuridão para a luz, fortaleceu aquele junco frágil, fortaleceu Pedro Poti, transformando-o num pilar de fé. Todos os que estavam presos com ele no Cabo de Santo Agostinho puderam testemunhar isto. Preferiu a glória do martírio, a desonra do perjúrio, mas foi tão grande, ou mesmo maior, que o próprio Felipe Camarão. Então, o que a gente quer perguntar, né? Por que o trabalho com os índios parou no Brasil? Por que os católicos, com a sua visão, pararam? Por que os jesuítas hoje estão dedicados à educação, não trabalham com os índios? Existem hoje no Brasil 17 mil índios potiguaras. Por que os católicos, os jesuítas, não voltam a fazer esse trabalho de evangelização dos índios? Não numa visão colonial, mas numa visão de missionária, de evangelizar. Por que os evangélicos, os missionários, não na visão étnica da evangelização, nem colonial, para tomar a terra dos índios, mas para evangelizar a alma deles, salvar a alma deles? Por que os holandeses, os franceses, por que não, de novo, os ingleses, os missionários, estou falando dos missionários, sem interesse colonial, não vêm aqui evangelizar os índios? Por que nós, os nativos, os brasileiros, descendentes de índios como eu, não vamos evangelizar lá em cima? As igrejas brasileiras não vão evangelizar lá em cima? Por que a igreja congregacional não vai fazer um trabalho de evangelismo lá com os índios? Eu não entendo. Entendeu? Os índios estão lá, 17 mil índios potiguaras.
tantos índios guaranis, tantos índios tupis no Brasil, e nós não estamos evangelizando essa porção. Será que eles não são importantes para Deus? Por que nós não amamos índios como no passado e evangelizamos? Sem interesse. O interesse da alma pela alma. Gastar a vida para salvá-los. Por que nós não evangelizamos esses índios? Cadê o nosso amor? Cadê o amor pelo índio? Cadê? Por que não vamos lá ajudá-los? Evangelizando. Jesus está voltando. Nós precisamos levar esses índios para a fé em Cristo. Sem interesse. Mas trabalho missionário. Dar a vida, doar a vida por amor a Jesus aos índios. Por que não voltar ao trabalho lá? Estão lá clamando por ajuda. Estão